Gente linda, feliz, futuros calouros do meu Brasil, essa é a Geografia do Brasil. Eu sou o professor Marcos, lá no Instagram você me acha, @MarcosSZA. E olha lá, ó, tema de hoje, hein? Biogeografia do Brasil, ou seja, nós vamos trabalhar basicamente as características de vegetação. Por quê? Apesar da biogeografia envolver tantas características, a gente vai fazer um casamento com o clima, mas você precisa também analisar solos, a oferta de umidade, a oferta hidrográfica, ou seja, rios, densidade de rios, não é? Tem muita coisa que a gente considera. E bio não é só a vida vegetal, envolve também outras espécies. Porém, na geografia, gente, a biogeografia, a gente vai focar bastante na vegetação, porque é o que a geografia gosta de dar conta. Na verdade, não é nem questão de gostar, né? É a nossa responsabilidade. A geografia, quando fala em seres vivos, vai falar da interferência do ser humano no meio e da formação vegetal. Aqui no caso das formações vegetais, porque o Brasil é muito grande, tem mais de um tipo. Vamos lá? Vamos comigo? Então, primeira coisa, ó, quando eu coloco para vocês o mapa de clima, né, a classificação de Conte, mapa de climas do Brasil, e do lado direito o mapa de formações vegetais, a gente pode encontrar algumas semelhanças, ok? Os mapas não são idênticos, porém eles são semelhantes. Já que o clima, as características do clima, ajuda a determinar as características de um dado bioma, que consequentemente ajuda a determinar as características de uma dada formação vegetal. Então é aquela história que eu falo, né? O clima, ele está diretamente ligado às características da vegetação, certo? Por exemplo, um clima muito mais quente e úmido tende a desenvolver uma biodiversidade maior, então você vai ter um número maior e diverso de espécies vegetais. Um clima mais seco, né? ou um clima que não é tão quente assim, mais frio, ele tende a reduzir a biodiversidade, o número de espécies vegetais será menor e assim vai. Curioso é que, independentemente do clima, você encontra espécies vegetais e elas são adaptadas a esses climas, tá? Não é porque um clima é muito seco ou muito frio que você não vai ter uma plantinha lá, você vai ter, e essa planta se desenvolveu justamente para sobreviver a este ambiente. E é isso que a gente vai tentar analisar aqui a partir de agora. Trarei então as principais formações vegetais para vocês e ao lado delas eu vou colocando os climas que predominam nessas regiões, para que depois você faça um parâmetro, né? Pegue as características da vegetação e entenda por que ela é daquele jeito, analisando o clima. Então a floresta amazônica, eu não vou fazer parênteses, que eu não consigo, meu parênteses ele sai quebrado, ele sai feio. Vou colocar só na caneta aqui do lado, né? Então na região da floresta amazônica predomina o clima equatorial. Lembre-se que é um clima muito quente e muito úmido durante todo o ano. E ali o que acontece? A floresta amazônica ocupa mais de 40% do território brasileiro, se estende ali, ó, falei para vocês, por quase toda a região norte, norte do Mato Grosso e parte ocidental do Maranhão. Lembrando que essa floresta também está presente em outros países que são os nossos países vizinhos, beleza? Bom, olha só o que acontece aqui que eu vou destacar para vocês. Está dizendo que ela é uma floresta latifoliada. Eu não é o meu foco aqui na aula de hoje, ficar trabalhando esses conceitos da botânica. Eu vou só falar, ok? Vou falar. Depois você pode anotar isso com mais calma. Mas é na botânica que vocês vão se preocupar com alguns termos que eu estou trazendo para vocês, que eu trarei para vocês aqui nessa aula. Então, por exemplo, uma floresta latifoliada, late se vai lembrar de largo, extenso. Então, são florestas que têm o quê? Folhas largas, ok? Bom, a floresta latifoliada equatorial possui elevada densidade vegetal. O que é isso? É o que você está vendo na fotografia. Uma floresta densa é aquela em que as copas das árvores disputam loucamente por cada centímetro, por cada espaço. Então você vê o quê? Um tapete verde, né, gente? Você não consegue enxergar o solo porque a floresta é muito densa. Então aqui, elevada densidade vegetal. Bom, ali já diz, né, plantas com folhas largas, ou seja, latifoliada, e perenes. Vocês lembram lá da aula de hidrografia, que eu falei de rio perene? Rio perene é aquele que não seca, ele se mantém com fluxo constante. Aliás, perene significa isso. Tudo que é perene é que mantém sua continuidade, é constante. Então, se o rio é perene, ele tem um fluxo constante de água. Não interessa se está no período mais seco, a água está lá, como o Rio São Francisco e assim vai. O
que é uma vegetação perene? É aquela que a folha é sempre verde, a árvore não se livra da folhagem, ok? Bom, um dos principais casos para que uma vegetação se livre de suas folhas é conter umidade dentro do seu organismo, ou seja, se transpira pelas folhas, se as trocas gasosas se dão pelos estômatos que se abrem e se fecham dentro das, ali na superfície das folhas. Quando você se livra da folhagem, você não tem mais esse processo ocorrendo. Então você pode o quê? Transpirar menos e conter essa água dentro do seu organismo. Isso é bom para sobreviver a épocas muito frias, onde a água no exterior congela, ou épocas muito secas, onde nem tem água porque não chove, beleza? E então, galera, pense, isso é bom para lugares em que eu tenho estações muito frias ou muito secas. Não é o caso da região do clima equatorial, onde está a floresta amazônica. Ali é quente o ano todo, é úmido o ano todo. Então, as folhas vão se manter verdinhas o ano todo. Então, é perene, beleza? Contínuo, sempre tem folhas. Vou escrever aqui para vocês, ó. Vou escrever até em verde para ficar bonitinho, porque eu vou escrever assim, ó. Sempre verde. Ai, ai, legal, né? Beleza? Vamos seguir? E ali, gente, tem 3 estratos principais na floresta amazônica. A região de mata de Igapó, eu vou escrever do lado ali para vocês o que significa. Então, a região de mata de Igapó é aquela que está sempre alagada, digamos assim, né? Alagada é porque ela está ali no nível do rio, então ela está sofrendo a influência da água do rio constantemente, sempre, beleza? Aí você tem a mata de várzea. A várzea é aquele lugar que é temporariamente alagado, ok? Então eu vou pôr aqui, ó. Alagada em época de cheias, beleza? E você tem também a mata de terra firme. A mata de terra firme é aquela que o nome já diz, né? Está numa região que não alaga. Então vamos por aqui. Não há alagamentos. Chove bastante, beleza, mas é uma região onde a água vai escoar, não vai se acumular, não há alagamentos. Beleza? Bom, vamos lá. Seguinte, deixa eu falar um pouquinho da floresta atlântica para vocês, conhecida também como Mata Atlântica. Lembrando que o conceito de floresta e mata, ele ainda gera algumas divergências dentro da biogeografia, ok? Então aqui a gente pode considerar como a mesma coisa, não há pecado algum. Então, floresta atlântica ou mata atlântica. Beleza? As características botânicas dessa formação vegetal, gente, elas são praticamente as mesmas da floresta amazônica. Por quê? Porque o clima que predomina aqui é um clima chamado tropical úmido. Certo? Ele não é tão quente quanto o clima equatorial, ok? Dependendo da época do ano, ele consegue ser tão úmido quanto o clima equatorial, mas se a gente for fazer ali um elas por elas, botar na balança, os dois climas são quentes o ano todo, né? Um mais do que o outro, mas são quentes, e os dois climas são muito úmidos o ano todo. Então, o que acontece? Essas características climáticas tendem a levar a características fitogeográficas e biogeográficas muito parecidas. Vocês vão ver aqui, ó. Então, por exemplo, vegetação é densa, né, ó, árvores altas, isso também rola lá na floresta amazônica. Plantas perenes, né, perennifólias, tem folhas perenes, e assim vai. Repito, as características botânicas, fitogeográficas, elas são praticamente as mesmas. O que muda é a localização geográfica e um pouco do sítio geográfico, que a gente chama, ou seja, aonde está situada essa vegetação. Veja que na imagem a gente tem um trecho ali da Serra do Mar, onde você tem aquele tapete verde, né, a floresta bem densa, assim, batendo o olho, olhando para a floresta, igualzinho a floresta amazônica, de longe, assim, né, porém, está num sítio geográfico distinto, agora numa região mais serrana, mais próxima do litoral. Bom, eu coloquei que tem vestígios mais significativos nas regiões serranas do Sudeste e do Sul por causa de, né, proteções que vigoram aí, né, desde a década de 60, com o nosso Código Florestal antigo e agora renovado com o novo Código Florestal de 2012. Então a gente tem algumas áreas ali que são automaticamente áreas de proteção ambiental,
só pode desenvolver atividade sustentável, e as regiões, principalmente o topo de morro, são áreas de preservação permanente. Então você não pode nem mexer, tem que deixar sossegado, quieto. Sem falar que morar na serra, né, não é uma região assim muito agradável para o ser humano, né? Então o ser humano ele buscou naturalmente ocupar terras que fossem terras distintas da região serrana. Por isso que a maior parte da floresta atlântica que sobrou hoje está aí nessas regiões serranas. O resto, gente, se foi. Nós temos também uma certa divergência de dados, mas segundo o Ministério do Meio Ambiente, o que nós temos hoje? 91% da área original de Mata Atlântica ou Floresta Atlântica desmatada. Então sobrou 9, ok? Isso segundo os dados do Ministério do Meio Ambiente. Muito pouco, certo? Bom, vamos lá, gente. Seguinte, ó. Então no Brasil, originalmente, ela estava lá do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Vocês estão vendo ali, né? A diferença, como era em 1500, como estava em 2007. Sobrou realmente muito pouco. E uma coisa que vocês não podem de jeito nenhum deixar passar é que muita gente acha assim, a Mata Atlântica, como ela está mais próxima do litoral e a maior parte da ocupação, né, do território brasileiro se deu no litoral, então, tipo, o principal causador do desmatamento da Mata Atlântica é a urbanização, por exemplo. Isso não é verdade, ok? A urbanização, sem dúvida, contribuiu para o desmatamento da Mata Atlântica. Porém, meus caros, a atividade que mais contribuiu, e até hoje mais contribui para o seu desmatamento, é o avanço dos cultivos agrícolas, é a agropecuária, ok? Não é só cultivo agrícola, então deixa eu até colocar aqui para vocês. Então o grande vilão aí, quando o assunto é o desmatamento da Mata Atlântica, é o avanço da agropecuária. Beleza? Certo? Bom, vamos lá. Seguinte, deixa eu falar outras coisinhas. A floresta atlântica, ela é muito diversa e dentro dela, né, o bioma, a floresta atlântica, a gente tem alguns ecossistemas interessantes que vale a pena destacar. Do lado esquerdo, vocês estão vendo um manguezal, ok? O manguezal, gente, a gente tem que lembrar uma coisa, né? A gente encontra no manguezal plantas halófilas, ou seja, né, a água salgada do mar está em contato com essa região. O manguezal, ele tem que estar presente numa região litorânea, ou, né, o mais próximo possível do litoral, aonde você tenha essa água salobra, essa água com sal, beleza? Bom, cabe lembrar que as atividades predatórias de ocupação do litoral brasileiro desde lá do século XVI praticamente dizimaram os mangues do nosso país. Sobrou muito pouco mangue por aí. Do lado direito você tem ali a Restinga em Tibaú do Sul, na famosa Praia da Pipa, ok? Então a Restinga é esse matinho aí, gente, que vai acompanhando até quase a entrada ali do mar no litoral, certo? Essa vegetação, gente, e no Brasil ela é protegida por lei também, toda a região de Restinga tem que ser uma área, no mínimo, de preservação ambiental, beleza? Então tá ali esses dois ecossistemas que são ecossistemas presentes no grande bioma da Floresta Atlântica. Né? Pus uns textinhos ali, né, algumas coisas, porque eu fico pensando que depois vocês vão estudar, vocês vão ler esse material. Vamos lá, falar da Mata das Araucárias, famosa. Para quem vive lá na região mais ao sul de São Paulo e o sul do país, é super comum, né? Lidam com isso, enxergam essas árvores, como você está vendo ali na fotografia, a Araucária angustifolia, conhecida também como pinheiro do Paraná. Super comum, né? Ali nas áreas mais serranas de Minas Gerais, você até encontra, né, uma araucária ou outra. Em São Paulo tem um trecho que tem bastante, mas agora principalmente no Paraná, Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, nas áreas, né, do Planalto Meridional, onde é um pouquinho mais alto, essas árvores crescem e se dão muito bem, ok? Vamos ver que aqui vai mudar algumas coisinhas, né? Bom, a Mata das Araucárias, gente, o que acontece, né? Ela está num clima chamado clima subtropical, que é onde ela predomina, né? Certo? O clima subtropical é aquele clima que tem estações do ano mais bem definidas do que os demais climas do Brasil. Então, tipo assim, no verão faz calor, mas no inverno é bem mais frio e assim vai, ok? E aí, gente, esse friozinho, né? Porque também, né? Volta aqui. Quando eu falo que, tipo assim, na região sul, no verão faz mais calor, não é o calor que faz na Bahia, não é o calor que faz no Ceará, não é o calor que faz no Pará, né? Então não é o calor que faz no Mato Grosso e assim vai. É um calorzinho, entendeu? O pessoal ali da região sul tá 30 graus, o pessoal tá falecendo no calor. Então assim, tipo, não é o verão. Mas quando chega o inverno, aí o jogo vira, né?
porque daí é bem mais frio do que as outras regiões do país. E essa vegetação gosta desse friozinho. Vamos ver aqui, ó, então a floresta de árvores aciculifoliadas. Aciculifoliadas é o contrário de latifoliada. Planta latifoliada tem a folha larga, grandona. Aciculifoliada é uma folhinha bem fininha, com formato agulhar. Então a gente vai lembrar de agulha. Beleza? Tem relativa homogeneidade. O que é isso, né? O que é uma vegetação homogênea? É uma vegetação que tem ali características muito parecidas, é homogêneo, né? Se fosse heterogêneo, aí seria diferente. Beleza? E predomina então as araucárias, como a angustifolia que vocês estão vendo ali na foto. E o seguinte, né, gente? Só lembrando, essas araucárias, como a angustifolia, é uma espécie de conífera, ok? Muito explorada no século XIX, hoje considerado, né, um patrimônio, né, para a União para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, ligada à ONU. Hoje é um patrimônio da humanidade, né, tem que preservar. O pessoal leva muito a sério, né, derrubar uma araucária é um crime gravíssimo, né, contanto que você, né, você não tem autorização para derrubar, vai lá e derruba, você vai se encrencar, porque foi altamente, elevadamente desmatada no século XIX e início do século XX. A madeira dessas árvores é uma madeira que é muito utilizada na construção civil, era, né? Na construção civil, muito utilizada também na produção de móveis e assim vai, né? Bom, numa época, né, final do século XIX, início do século XX, que as casas eram construídas única e exclusivamente de madeira, então essas árvores serviam e serviam muito bem, porque elas podem crescer bastante e ofertar bastante madeira. Bom, olha lá, não é só a araucária que você encontra na mata das araucárias. Ela tem esse nome porque a araucária, né, as araucárias, né, as subespécies, elas se destacam no ambiente. Agora, você também encontra outras árvores, o imbu, você encontra a erva mate, o tal do pinheiro bravo, o jacarandá, o cedro, beleza? Então isso é uma coisa importante, né? Vai lá o Enem, vai falar da mata das araucárias, você tem que lembrar que não são só as coníferas as araucárias que estão lá, tem outras espécies, beleza? Vamos lá, vamos seguir. Aqui a Mata dos Cocais para vocês. A Mata dos Cocais, meus caros, fica ali principalmente entre o estado do Maranhão e do Piauí, mas ao norte desses estados. E essa Mata dos Cocais, portanto, né, vou colocar aqui para vocês, fica numa região de clima tropical, certo? Clima tropical é aquele que tem estações bem definidas, né? Duas estações bem definidas. O verão é mais chuvoso, o inverno não é frio, né? Ele só se torna uma estação mais seca. E é na Mata dos Cocais que a gente encontra o quê, né? Tal das palmáceas. Ou seja, as palmeiras, os coqueiros, como vocês estão vendo ali nas fotos, certo? E aqui só né, eu trouxe um adendo ali para vocês. Eu não consegui achar uma foto de placas aqui no Brasil, daquela região, né? Embora eu mesmo já tenha presenciado. Mas lá na Indonésia, que é uma região onde se produz muito coco, é comum você passar nas regiões das fazendas de coco e ter esse tipo de placa que vocês estão vendo ali, né? Então, cuidado, porque você tem cocos que podem cair das árvores, ok? Ali no caso eles são tipo, sei lá, teleguiados, né? É engraçado que esse cara aqui tipo é o pai do ano, né? Ele roubou o pirulito do filho, pegou na mão da esposa, tá correndo e o filho desesperado aqui, né? E me parece que um dos cocos ali vai acertar o garoto. Certo, gente? Aqui só a localização, como eu disse para vocês, entre o estado do Piauí e do Maranhão, mas ao norte desses estados você encontra aí a Mata dos Cocais. Vamos lá? Vamos avançar? Gente, falar um pouquinho do cerrado, talvez um das formações vegetais, um dos biomas mais importantes que eu tenho para trabalhar com vocês, devido a toda a atualidade, o processo atual que envolve o cerrado, de leis ambientais que tentam protegê-lo, mas ao mesmo tempo o lado que, né? Da agropecuária, os produtores agropecuários dizendo que, olha, não precisa preservar tanto assim, pô, veja, a gente tem que avançar com a nossa produção agrícola para que a economia do país cresça e tal. Então é o debate entre ambientalistas que querem preservar e a bancada ruralista, que a gente chama que é uma bancada que representa o setor agropecuário lá na Câmara dos Deputados e no Senado, beleza? Principalmente esses caras. Bom, vamos lá. Então, segunda formação vegetal mais extensa do país, obviamente vai perder apenas para a floresta amazônica. O clima que predomina no Cerrado é um clima tropical e o Cerrado é muito ligado a esse clima. Então, o Cerrado é uma vegetação mais verdinha, é uma vegetação assim que tem um aspecto mais vivo
quando está no verão, que é mais chuvoso, e é uma vegetação que aparece mais sequinha no inverno, quando é a estação seca. Eu coloquei alguns dados para vocês para mostrar que tem muita gente vivendo no Cerrado e, acima disso, pessoal, uma biodiversidade gigantesca. O Cerrado é um dos biomas mais diversos do mundo, ok? É que aqui no Brasil a gente está tão acostumado a lidar com essas grandes florestas onde a biodiversidade é surreal, que a gente olha para o Cerrado e vê, meia boca. Não, a gente tem uma biodiversidade imensa no nosso país, a maior do mundo, né? Se a gente for medir através de algumas fontes, né? De pura e simplesmente medição de número de espécies e assim vai. Então a gente, por causa das nossas florestas, a floresta atlântica e amazônica, porém o Cerrado está ali logo atrás, cara, com uma biodiversidade gigantesca, surreal, ok? Que precisa ser preservada. Bom, vamos lá, seguinte aqui, eu falei ali, né, que se estende por quase todo o Centro-Oeste é a cara do Cerrado, mas a gente também encontra ele na região Nordeste. Estão vendo aqui, né? Bahia, Maranhão. E cabe lembrar uma coisa importante aqui para vocês, né, pessoal? Que nós temos também ali um trecho na região Norte, né? Que é o estado aqui do Tocantins. Beleza? Então o Cerrado ele vai longeão mesmo, né? Bom, pessoal, ali a questão é o seguinte, olha só. A vegetação apresenta cascas grossas, caules retorcidos e plantas caducifólias. De todas essas características, eu gostaria de destacar esse termo aqui, ó. Caducifólia é aquela planta que tem folhas caducas, ok? Folhas caducas. Folhas caducas! Folha caduca, tudo que aquilo que é caduco, que caducou, é aquilo que perdeu sua função. Então, folhas caducas são aquelas que, quando vai chegando a estação mais seca, o que a árvore faz? Então, corta o fornecimento ali de nutriente para a folha seca e cai. Então, a folha, quando cai, ela perde a função dela, que é a função de realizar a troca gasosa entre o ambiente e a planta. Por exemplo, transpirar, regular a temperatura da planta e assim vai. Então, quando corta o nutriente, a folha seca e cai, ela perde sua função, ela é uma folha caduca. Então, na estação mais seca, as árvores vão perder suas folhas, vão ficar sem as folhas, e quando chegar a estação mais chuvosa, essas folhas crescem novamente. Beleza? Bom, e ali eu coloquei para vocês que existem alguns estratos do cerrado, tá? A gente chama de estratos. Vai daquele cerrado propriamente dito, que é o cerrado típico, aquele com uma vegetação rasteira, uma outra árvore, até chegar, por exemplo, numa mata de galeria, onde você tem pequenas florestas próximas de rios, certo? Então, áreas mais densas. Então, é errado pensar que o cerrado ele é sempre a mesma coisa. Não é sempre a mesma coisa. Naquela vegetação rasteira, com uma árvore aqui, outra lá, outra ali. Tem áreas mais densas, com mais árvores, áreas menos densas, aonde nem árvore você encontra. Beleza? Tudo bem? Bom, gente, eu coloquei o nome dos estratos, mas também não sei se é aí que o Enem vai, né? Eu acho que o importante é você saber que o cerrado apresenta estratos, que ele não é uma coisa só. Dentro dele nós temos diferentes ecossistemas, alguns com mais vegetação, outros com menos. Tudo vai depender da oferta de umidade. Beleza? Olha lá, então aqui eu até coloquei uma imagem para vocês de como que é isso. Ó. Então, desde o Campo Limpo, certo? Da região ali onde você não encontra árvores até o Cerradão, uma área com mais árvores. Aqui a única representação que a gente acaba, né, não tem, é a representação das matas ciliares ou de galerias, né? Deixa eu ver como é que eu pus lá no outro, mata de galeria, né, ou ciliares, que são as formações próximas dos rios, onde você vai ter bastante vegetação mesmo. Parece uma mini florestinha que vai ali, gente, seguindo a margem do rio. E aqui só mostrando para vocês o mapa da destruição do cerrado, a gente fala em algo em torno de 50% de desmatamento, né, de desmate. Então, de desmatamento do cerrado. Bom, galera, falar aqui para vocês da caatinga, é isso mesmo, caatinga com 2 As, tá? Caatinga do Tupi significa mata branca, porque quando chega a época mais seca, a vegetação ela vai meio que hibernando, entrando num processo de mínimo gasto de energia e muitas plantas vão ficando branquinhas, ok? Vão perdendo a coloração, beleza? Então, caatinga mata branca, que está presente num clima que é o clima mais seco deste país, que é o clima semiárido, beleza? Então é óbvio que as espécies que existem aí vão ter que se adaptar a esse clima.
Como esse clima semiárido se combina com um conjunto de solos e de hidrografia únicos, ou seja, que não existem em nenhum outro lugar do planeta, essa região, a Caatinga, também se torna um bioma único. Ela só existe no Brasil, não tem nenhum outro lugar do mundo. E isso faz, então, com que você tenha uma grande quantidade de espécies endêmicas. Espécies endêmicas são aquelas exclusivas daquele dado ambiente. Beleza? Vamos lá. Grande presença de plantas xerófilas. Lógico, não é o único bioma do Brasil, não é a única formação vegetal que apresenta plantas xerófilas. Você pode encontrar plantas xerófilas lá no Cerrado. Porém, é aqui que elas se caracterizam mais, assim. Então, tipo, você vê, pô, caramba, tem mais plantas xerófilas percentualmente falando. Planta xerófila é aquela que armazena muita água, como, por exemplo, os cactos, as cactáceas. Então, destaque o armazenamento de água, beleza? Muito acima do normal. Então, são as plantas aí xerófilas, ok? Elas têm, né, essas folhas em formato de espinho, para mínimo de transpiração possível, caducifólias em alguns casos, né, se livrar da folha, né, no momento mais seco, não as xerófilas em si, mas tem plantas caducifólias, como vocês estão vendo na imagem aqui, ó, veja que as árvores ao fundo elas estão sem as folhas. E plantas cerosas são aquelas que realizam a produção de uma cera que vai cobrir a folhagem e fazer com que essa folha não transpire como transpiraria normalmente. Bom, assim como praticamente todos os biomas existentes nesse país, sofre muito com o avanço da agropecuária e com os projetos de transposição de águas que acabam, né, gente, fazendo com que a quantidade de água em alguns lugares aí, que já é pequeno, se torne menor ainda. Bom, coloquei no último tópico uma coisa significativa. Um dos problemas graves que afeta a região é a desertificação. Então, o que a gente tem, né? Todo o processo antrópico realizado ali, ou seja, a ação do ser humano, assim, degradando os rios, os solos da região, aumentando com o desmatamento, tudo isso vai fazer com que a região aos poucos se torne menos úmida. Então a quantidade de chuva ali já não é abundante, é uma quantidade pequena. E quando você desmata, quando você destrata o solo, a quantidade de umidade que vai ficar ali é cada vez menor. Então essa região que já é seca vai rumando para uma condição de deserto. Então existe uma redução na quantidade de umidade, de chuvas naquela região, e o nome desse processo é desertificação. Então, só lembrando a vocês, é a região do país que mais sofre com o processo de desertificação. Beleza? Tudo bem? Bom, galera, vamos falar aqui um pouquinho então dos campos ou das pradarias, que assim como a mata das araucárias que eu falei antes lá para vocês, se encontra num clima subtropical. Porém, é um clima subtropical com um solo mais arenoso, não tem uma oferta de umidade tão grande. Isso faz com que a vegetação seja uma vegetação mais ralinha, rasteira, tá bom? Só que aí eu estou colocando o que predomina, porque um grande erro é as pessoas acharem que só tem campos na região sul do Brasil, por exemplo. Mas nós temos campos espalhados em outras áreas do país. Então tem distintos tipos de campos. As pradarias, como vocês estão vendo aqui na imagem, aí é mais ali na região do Rio Grande do Sul, onde o clima é subtropical. Beleza? Quais são as características comuns dessa vegetação? Ela é rasteira, certo? Presença de gramíneas, então são verdadeiros campos de gramas mesmo, né? De espécies de gramíneas. Pequenos arbustos, quando a gente acha, né? Então, vegetação arbustiva. E uma rara presença de árvores. A presença de árvores, ela vai basicamente se limitar a uma região de mata ciliar, né, ou mata de galerias, naturalmente falando, ok? Então aqui, como a gente vê na imagem, mais ao fundo aqui, a gente tem ali ó, uma sequência ali de árvores próximas, provavelmente ali passa um rio, um riacho, tem alguma oferta de água constante passando por ali. E ali eu falei para vocês, né, são divididos em 3 categorias. Eu tenho os campos meridionais, tudo que é meridional é sul. Então, os campos do sul, que estão lá no sudoeste do Rio Grande do Sul, como vocês estão vendo aí na fotografia. Os campos de Ileia, lá na ilha de Marajó, ok?
Os campos de Ilhéia são campos de várzea, que a gente chama também, né? Áreas inundáveis. E os campos de altitude que estão ali no topo, inclusive, pessoal, inclusive não, né? Principalmente no topo, gente, de mesas, que a gente chama de formações de relevo. Então você tem chapadas, mesas lá no topo, você encontra campos, ok? Estão presentes nas serras da região sudeste e norte, certo? Beleza? Bom, pessoal, aí aqui, veja só o que acontece, né? Eu sempre digo isso para vocês, repito a mensagem. Estou tentando trabalhar aquilo que eu olho e penso, putz, o Enem já cobrou, ou o Enem vai cobrar. Nós temos outros tipos de formações vegetais no Brasil, mais detalhes. Quando vocês forem lá para biologia, gente, for trabalhar a questão botânica, tem que ter atenção para todos esses nomezinhos que eu trouxe e outros nomezinhos também, tá bom? Segue essas dicas, terminamos a aula aqui, um grande abraço, a gente se vê na próxima, até mais ver.